Então, abra sua Bíblia comigo agora em 1 de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Versículo 1 até o versículo 6. Nós já caminhamos os 3 primeiros capítulos dessa carta, do início do ano até aqui, desde fevereiro até aqui. Agora, então, nós vamos ler o capítulo 4. Já passamos da metade da carta e que nós sejamos moldados pelo Senhor, enquanto ouvimos a sua palavra e sejamos preparados para lutar contra o pecado, contra a maldade deste mundo, contra falsos mestres, contra o inferno, contra tudo que nos afasta de Deus. Leamos o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos ao Senhor. Pai, glorifica o nome do Cristo. Glorifica o teu nome. Fala ao nosso coração. Deus, essa é uma mensagem extremamente, ó Deus, ó Pai, fundamentada na doutrina da pessoa de Cristo. Mas Deus faz com que ela se torne prática em nossa vida, para que nós cresçamos espiritualmente e zelemos pela pureza da igreja do Senhor, Pai, para que tua igreja continue firme no teu evangelho, crendo no Salvador e seja transformada por ti mesmo. Essa é a nossa sincera oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma das características do hebraico é o uso de uma figura de linguagem chamada paralelismo. Todas as vezes que um escritor judeu escreve, ele repete as suas ideias de muitas e variadas maneiras. E João é judeu, é apóstolo de Cristo Jesus. E ele escreve essa carta para confrontar os falsos mestres que estavam espalhando proto-gnosticismo na província romana da Ásia. E ele estabelece nessa carta 3 testes, 3 provas para a verdadeira espiritualidade e a verdadeira vida cristã. E ele, então, vai repetindo de distintas maneiras o seu argumento. Eu creio que é até baseado naquele mandato de Deuteronômio que nós deveríamos inculcar o mandamento da palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. O apóstolo João usa esse método, ele repete, para que a verdade entre na nossa mente e entre no nosso coração. Ele já falou dos 3 testes na carta. Você sabe que um dos testes é o teste da vida santa. O outro teste é o teste do amor ao próximo. E o outro teste é o teste da verdade doutrinária sobre a fé em Cristo Jesus. Você sabe que os falsos mestres protognósticos cometem 2 grandes erros, porque eles querem misturar a filosofia grega com a fé cristã. A filosofia grega ensina que tudo que é imaterial, ou como dizia Platão, o mundo das ideias, é o mundo superior. E, portanto, tudo aquilo que é material, é palpável, é inferior e é ruim. Então, eles diziam que era impossível que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Uma ala do protognosticismo dizia que Jesus Cristo era só um espírito, uma aparência. Então, ele era um fantasma na perspectiva deles. Mas outros, que eram a maioria, diziam que Jesus Cristo de Nazaré era um homem crente qualquer
escolhido por Deus, que no momento do batismo foi dominado pelo Cristo. Cristo entrou dentro dele, o Espírito do Cristo. E aí, então, quando ele morreu na cruz e disse, Deus meu, por que me desamparaste? O Espírito do Cristo saiu dele. E, portanto, ele continuou só sendo homem, Jesus. E por isso, queridos, eles não criam em nascimento virginal, que é uma doutrina principal para nós. Cristo nasceu de uma virgem gerado pelo Espírito Santo. Eles não criam na ressurreição do Senhor, e eles não criam que a morte de Cristo era expiatória, substitutiva, para pagar o teu pecado e o meu pecado. Porque Cristo para eles era só um espírito. O homem Jesus foi quem morreu na cruz. Então ele disse que a salvação que você deveria ter era um conhecimento gnóstico, um conhecimento de êxtase, um conhecimento especial, um falso conhecimento. E por causa disso, esses falsos mestres, por crerem que o conhecimento superior deles era o que importava, então eles se afastam da verdade. E eles não se preocupam com a santidade no corpo, pois se o que importa é o espírito, então que você caia em pecado e faça o que quer com a carne para de fato o seu espírito ficar livre e caminhar para crescer logo em santidade. Ou se você não trata o seu próximo com amor, não importa que ele sofra, porque o que importa é que o espírito dele esteja bom. E, portanto, você não crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Jesus de Nazaré foi só um homem e o Cristo entrou e saiu dele. Era essa heresia perigosa que estava sendo pregada naqueles dias. E João, então, escreve esta perícope, o capítulo 4, do versículo de 1 a 6, com o tema Prove os Espíritos. Essa é a mensagem para a igreja de Cristo Jesus naqueles dias, mas é a mensagem para o teu e para o meu coração. Prove os Espíritos. Nós não podemos ser crédulos, amados irmãos. Não é porque uma pessoa vai para frente da televisão e abre a Bíblia que nós já vamos aceitar tacitamente que ele é um servo de Deus. Porque ele pode abrir a Bíblia e pregar uma mensagem contrária à mensagem da Bíblia. É por isso que você, como um cristão maduro, tem que provar os espíritos. Talvez você me diga, mas pastor, a Bíblia não diz não julgueis para que não sejais julgados. Quando a Bíblia diz não julgueis, ela está proibindo o juízo temerário. O que é o juízo temerário? É o juízo que olha o pecado do outro sem observar o seu. O texto diz lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgados, vós também sereis julgados. Como você vai dizer para o seu irmão tirar a trave do seu olho se você está com a viga no seu? É você olhar para a sua vida e não reconhecer o seu pecado e já sair atirando pedra no seu irmão. É um juízo temerário. Se você julga temerariamente, você vai ser julgado temerariamente. Mas como cristão, Deus te manda avaliar todas as circunstâncias da vida, todas as pregações que você escuta, tendo como crivo o evangelho e a palavra de Deus. E, portanto, o mandamento de hoje é um mandamento para que julguemos. O tema é prove os espíritos. Em primeiro lugar, ao olhar para o texto da palavra de Deus, quando ele nos ordena provar os espíritos, ele diz, prove os espíritos, obedeça preventivamente. O texto diz no versículo de número 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo fora. João está dizendo que a igreja tem que ser madura. E quando ele diz aqui, amados, não deis crédito a qualquer espírito. A expressão no grego aqui deste texto, meus irmãos e minhas irmãs, nos dá a ideia de que os irmãos daquela região da Ásia já estavam acreditando nos falsos mestres. Talvez porque eles os conheciam, talvez porque eles tinham feito parte da igreja. Ah, querido amigo e irmão, então eles estavam dando ouvidos à falsa doutrina. Eles já tinham começado a acreditar no erro. E João diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Querido, o que João está dizendo é que nem todo espírito que se levanta para pregar uma mensagem é o Espírito de Deus. E ele está dizendo que os falsos profetas são alimentados pelo espírito do inferno, pelo espírito do diabo. O falso ensino, querido amigo e irmão, é originado no inferno. O falso ensino é originado pelo espírito do mal. E é por isso que ele diz aqui, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus.
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Irmãos, isso aqui é um cumprimento de uma profecia que Paulo fez, lá no capítulo 20 de Atos, no versículo 29, quando ele se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso, nas praias de Mileto. A igreja de Éfeso era uma das receptoras dessa carta. Ele disse o seguinte: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes no vosso meio, que tentarão dispersar o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens falsos, ensinando uma falsa doutrina. E daquela igreja se levantou um homem chamado Cerinto, que tinha sido um presbítero, que estava debaixo da liderança do apóstolo João. Mas Cerinto se achou mais sábio que o apóstolo e abraçou essa doutrina protognóstica e começou a dizer que Jesus Cristo não veio em carne, que não importa o que você faça com a sua carne, que você não precisa cuidar do seu próximo, que o homem Jesus era só o homem Jesus de Nazaré, que o Cristo entrou nele na hora do batismo e saiu dele na morte, e que você não precisava acreditar que Jesus nasceu de uma virgem ou ressuscitou, você precisava de um conhecimento especial. E porque aquele homem era um daqueles líderes da igreja, as pessoas que eram da igreja estavam propensas a acreditar naquela falsa doutrina. Mas Paulo já tinha profetizado isso 40 anos antes do apóstolo João escrever esta carta. E por isso, João diz, não acreditem nisso, provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas estão pregando aí no mundo afora. Irmãos, nós temos falsos profetas pregando nos dias de hoje. E temos alguns profetas equivocados também. Um dia desse, irmãos, eu fiquei perplexo quando eu liguei o meu canal de televisão e escutei um homem que diz que é servo de Deus, com uma sementinha de feijão, escrito algo mais ou menos assim, você terá a vitória. E ele vendia a sementinha de feijão, dizendo que se você pagasse um valor tanto, altíssimo naquela sementinha, ia crescer uma árvore de feijão, e aí está escrito no pé de feijão, tipo assim, você terá a vitória. E aí as pessoas tinham que dar uma oferta alta. Irmãos, se aquele homem é Deus quem sabe, mas ele estava pregando de maneira mentirosa na frente da televisão, pregando contrário à palavra de Deus. Nós não podemos receber uma mensagem de alguém que prega isso como se fosse mensagem de Deus. Nós temos que provar, irmãos, os falsos espíritos. Nós temos que provar que está pregando a mentira. Nós temos que provar as pessoas que estão pregando contrário à palavra de Deus. A ideia do texto aqui, obedeça preventivamente. O que significa isso? Obedeça para se prevenir do engano. Obedeça para se prevenir do erro. Obedeça para andar no caminho de Deus. Obedeça para não ser enganado. Prove os falsos espíritos. A Bíblia, irmão, nos conta que quando Paulo foi pregar a palavra em Bereia, os judeus de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque enquanto Paulo pregava, eles olhavam na Escritura para ver se o que Paulo estava pregando era verdadeiramente a Bíblia. E quando eles viram que Paulo estava pregando verdadeiramente a Bíblia, eles não ficaram resistindo. A Bíblia diz que eles receberam a palavra com avidez, com fome. Então, verificando que a mensagem é a mensagem de Deus, então você tem que ouvir a mensagem apaixonadamente e deixar que a mensagem entre no seu coração, transforme a sua vida e agradecer a Deus por isso. Se for falsa, você tem que rejeitá-la para prevenir a igreja de Cristo Jesus de se afundar no pecado, de se afundar no erro e de se afastar de Deus. Prove os espíritos. Em primeiro lugar, obedeça preventivamente. Toda vez que você ouvir uma mensagem, olhe para as Escrituras e escute para ver se essa pessoa que está pregando a palavra está verdadeiramente comprometida com a palavra de Deus. Ah, querido amigo e irmão, que Deus nos dê maturidade para que nós provemos os espíritos, rejeitemos o falso ensino, ensino contrário ao evangelho, contrário às escrituras, e obedeçamos preventivamente para não sermos enganados, para que a igreja de Cristo Jesus não seja enganada nesse tempo de desafio, nesse tempo de tanta luta, nesse tempo de tanta falsa doutrina que nós vivemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. O mandamento está claro. Prove os espíritos. Em primeiro lugar, obedeça preventivamente. Mas a ordem continua estabelecida. Prove os espíritos. E, em segundo lugar, João nos diz, conheça a prova. Prove os espíritos. Em segundo lugar, ele diz, conheça a prova.
Como provaremos os espíritos? É isso que ele ensina nos versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem presentemente, já está no mundo. Em segundo lugar, ele diz: conheça a prova. Como você vai provar os falsos espíritos, irmãos? Em primeiro lugar, o texto nos diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa palavra usada no grego para confessa é o verbo homologel, de onde vem a nossa palavra no português homologar, que significa um reconhecimento formal. O que João está dizendo aqui é o seguinte: todo pregador que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele confessa, ou seja, ele assume um compromisso público e ele crê, ele não só diz, mas ele confia nessa verdade, confessa e a reconhece e a homologa formalmente diante dos homens. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. O que significa isso? Ele confessa que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Qualquer um, querido, que nega a divindade de Cristo é um herege. Mas qualquer outro que negue a humanidade de Cristo também é um herege. Por quê? Quem nos ensinou isso, amados irmãos, explicar isso de maneira muito clara, foi o pastor Anselmo da Cantuária. Ele explica no seu livro Cur Deo Homo, um livro de teologia, por que Jesus Cristo tem que ser homem e Deus. E ele diz que Jesus Cristo tem que ser homem, porque foi o homem em sua natureza humana que pecou. E como ele é o representante do homem na nova aliança, tinha que ser um homem para representar o homem diante de Deus e pagar os nossos pecados para que nós sobrevivêssemos. Como nosso primeiro representante, Adão, foi um homem. E porque ele falhou no pacto federativo, ele nos representava no jardim. Então, todos nós que somos seus descendentes dentro desse pacto federativo, nos tornamos pecadores e recebemos como consequência o pecado original, que é a natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Mas na segunda aliança nós temos um novo Adão, que é homem, Cristo Jesus, homem perfeito, sem pecado algum, que obedeceu perfeitamente, deu sua vida na cruz, e porque ele foi cravado na sua carne, porque eu e você pecamos na nossa alma e na nossa carne, aquele homem foi gravado naquela cruz para pagar o teu pecado e o meu. Mas Anselmo diz também que não é necessário que ele seja somente homem, é necessário que ele seja Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus pode satisfazer a ira de Deus. Quanto maior é a altura da pessoa a quem nós ofendemos, irmãos, maior é a nossa ofensa. Se nós ofendemos alguém, amado irmão, que não é uma autoridade importante, nossa ofensa vai machucar o coração daquela pessoa, mas ela não é tão grave. Mas se nós ofendemos alguém que é uma autoridade, queridos irmãos, as consequências serão graves. Os irmãos viram neste fim de semana que um grupo de pessoas atirou rojões contra o Supremo Tribunal Federal. E que repercussão isso tem tido no nosso país. Por quê? Porque quanto maior é a autoridade que você ofende, maior é a ofensa. E tendo ofendido a Deus, meu amado amigo e irmão, somente alguém do tamanho de Deus poderia suportar a ira de Deus. Jesus Cristo é Deus. É por isso que tinha que ser a segunda pessoa da Trindade, que é o Cristo de Deus, o Messias prometido. Ele é Deus e homem. Então, quando você diz que Jesus é o Cristo, você está dizendo que ele é o Messias enviado por Deus. E João diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, o Messias, veio em carne, se encarnou e morreu na cruz e pagou a tua dívida e a minha. Todo aquele que reconhece a encarnação de Cristo, esse pertence a Deus. João está combatendo o falso espírito, o falso erro, que negava que Deus se encarnou em Cristo Jesus. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco. Deus se vestiu de nossa carne. Deus se vestiu de nossa pele. Deus se tornou de nós sem deixar de ser Deus. Deus, na segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, foi à cruz, recebeu a ira do Deus eterno contra o nosso pecado para nos salvar.
Então, se alguém prega que Jesus Cristo foi um mero mestre humano, foi um mero exemplo a ser seguido, foi um mero agitador social, foi um mero reformador, foi um mero filantropo, querido, quem prega isso é do diabo, é isso que João está dizendo. Você tem que reconhecer que quem diz que Jesus Cristo é Deus vindo em carne, esse pertence a Deus, a prova é essa. Mas ele continua dizendo, ainda dentro deste ponto, no versículo 3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, todo aquele que não professa, ou seja, não confessa publicamente a sua fé, de que Jesus Cristo é Deus vindo em carne, é o Filho de Deus. Ele diz claramente, todo aquele que não homologa, que não professa essa fé, todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Se alguém diz que Jesus foi um bom exemplo, uma boa pessoa, que ele foi um filantropo, que ele foi um intelectual, que ele é um mero exemplo a ser seguido, e não reconhece que ele é o Messias que morreu na cruz para pagar o nosso pecado, João está dizendo que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E procede de quem então? Pelo contrário, diz ele, este é o espírito do anticristo. O anticristo, irmãos, é um fenômeno do último tempo. É um líder que se levantará no final dos tempos para se opor à igreja de Cristo Jesus e tentar destruí-la. É uma aberração que Satanás levanta tentando imitar a Cristo. Alguém que simulará uma morte e uma falsa e pretensa ressurreição para enganar a todos, mas não vai enganar o povo de Deus. E há muitos anticristos no mundo, nós já ouvimos nesta carta, porque eles atuam conforme o espírito do anticristo. E a palavra de Deus nos diz que o espírito do anticristo opera conforme a eficácia de Satanás. Então, João nos diz aqui que todo aquele que não confessa Jesus Cristo, ou seja, não reconhece que ele é o Filho de Deus vindo em carne para pagar os pecados do seu povo, João diz claramente que este é o espírito do anticristo, acerca do qual eles já ouviram, ele já pregou nessa carta mesmo, e nós também já ouvimos, a respeito do qual tem ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Ou seja, irmãos, o espírito do anticristo já está no mundo. Está claro quando as pessoas se rebelam contra a autoridade do Senhor Jesus, quando as pessoas se opõem à pregação do Evangelho, quando as pessoas se opõem, querido irmão, à mensagem da cruz, quando as pessoas se opõem ao Filho de Deus e a todos aqueles que pregam o Evangelho do Filho de Deus, querido amigo, elas estão se opondo ao próprio Deus. E quando elas se opõem ao Evangelho de Jesus e à palavra de Jesus, elas estão demonstrando, querido amigo e irmão, que elas são dominadas pelo espírito do anticristo, que já está no mundo e não pertence a Deus, mas opera debaixo da influência do diabo. Ah, meu querido amigo e irmão, nós precisamos conhecer a prova. Todas as vezes, querido amigo e irmão, que você quer provar se o espírito fala da parte de Deus, ou se algum mestre vem de Deus, você tem que perguntar a ele: você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne? Que a morte dele na cruz paga os pecados do seu povo? Você reconhece que ele é o Filho de Deus vindo em carne? Diga, ele é o Filho de Deus vindo em carne. Ele é Deus homem que veio salvar o seu povo. Se esse espírito, se esse pregador reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne, que morreu na cruz para nos salvar e é o único mediador entre Deus e os homens, você pode confiar que ele vai pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem que vem da cruz, a mensagem que vai transformar a tua vida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Conheça, aprova, aprenda a provar os Espíritos. Mas o apóstolo, irmãos, não para por aí. Ele continua a nos dizer: prove os Espíritos. Prove os Espíritos. Em primeiro lugar, ele disse: obedeça preventivamente. Obedeça esse imperativo para se prevenir. Em segundo lugar, ele diz: conheça a prova. Agora você já conhece a prova. Mas em terceiro e último lugar, o apóstolo João continua a nos dizer: prove os Espíritos. E em terceiro lugar, ele nos diz: reconheça as identidades. Prove os Espíritos. Reconheça as identidades. Leamos o versículo de número 4 até o versículo
de número 6. Diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João diz: reconheça as identidades. Em primeiro lugar, reconheça os verdadeiros cristãos, ele diz. Falando de nós mesmos: filhinhos, vós sois de Deus. Então, o verdadeiro cristão, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, Deus que veio em carne e pagou o nosso pecado na cruz e ressuscitou. E quando nós cremos nele, nós somos declarados justos no tribunal de Deus, somos justificados pela fé. E somos, então, adotados como filhos de Deus, somos reconciliados com o Pai, porque fomos regenerados pelo Espírito Santo, nascemos de novo. Então, se você crê no Senhor Jesus, você é filhinho de Deus. É isso que João está dizendo: filhinhos, vós sois de Deus, você pertence a Deus. E aí ele diz: porque você é filhinho de Deus, ou seja, você é filho, você foi comprado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e você é de Deus. Ele diz: porque você é filhinho de Deus, você tem vencido os falsos profetas. Você não acredita nas doutrinas erradas, você não se deixa influenciar pelo diabo. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tem vencido os falsos profetas. E ele explica qual é a razão pela qual nós vencemos os falsos profetas. Ele diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu já ouvi um cântico que diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João disse que você vence os falsos profetas. Você vence o diabo, você vence o mundo, você vence o erro. Porque quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, meu querido amigo e irmão, eu não canso de explicar essa verdade maravilhosa. Antes de ter Cristo em sua vida, você estava morto nos seus delitos e pecados. Então o Espírito Santo veio e colocou uma semente de nova vida no seu coração. Ele soprou uma nova natureza dentro de você. Ele fez com que você nascesse de novo. E quando você então recebeu essa natureza espiritual, você nasceu, seus olhos foram abertos e você viu Jesus. E Deus te deu o dom da fé por meio do Espírito Santo e você creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens. Quando você creu em Jesus Cristo, nessa hora Deus te declarou justo pela fé, te justificou. E agora não há mais culpa sobre você. Mas nesse momento Deus te adotou. Deus tirou você da sarjeta do pecado e trouxe você para a família dele. Você era inimigo de Deus e agora Deus se reconciliou com você. Você recebeu então até agora a regeneração, a adoção, a justificação e a reconciliação. Mas nesse momento em que acontece tudo isso, você crê no Senhor, o Espírito Santo vem, sela e batiza você e entra dentro do seu peito. E agora então você é nova criatura, habitado pelo Espírito Santo. E João está dizendo que se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa ter medo do diabo ou de demônio algum, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem habita dentro de você é o Espírito de Deus. Então não tenha medo do diabo, não tenha medo dos demônios, não tenha medo de falsos mestres. Quem fortalece a sua fé, quem te enche de poder para crescer em santidade, quem te enche de poder para pregar o Evangelho, quem faz de você uma bênção, é o Espírito Santo de Deus, a terceira e maravilhosa pessoa da Trindade, que mora no seu coração, que aquece o seu peito, que fortalece a sua fé, que te mantém firme no caminho de Jesus. Reconheça as identidades. Reconheça que você é filho de Deus, pertence a Deus, que você vence os falsos profetas, porque maior é o que está em você
do que o que está no mundo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é Deus com o Pai e com o Filho. E ele é infinitamente maior que qualquer divindade maligna que exista no mundo. O Senhor é maior do que Satanás e todos os demônios, e o Espírito do Senhor habita em nós. Portanto, coragem, cristão. Reconheça a sua identidade. Mas o texto diz: reconheça as identidades. E ele diz que você deve reconhecer a identidade dos falsos profetas, dos falsos cristãos. Ele diz a nós, no versículo de número 5, eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Satanás, irmão, dizia Lutero, é o macaco de Deus. Satanás tenta imitar tudo o que Deus faz. Então, se Deus levanta pregadores do Evangelho, cheios do Espírito Santo, que pregam, usados por Deus, o Evangelho com clareza, com uma argumentação dirigida pelo Espírito, que apontam para Cristo, e cheios da unção do Senhor, eles são usados para persuadir os pecadores da salvação que é somente em Cristo Jesus. Eles confrontam os pecados dos homens, meus amados amigos e irmãos. Satanás também, querido amigo e irmão, levanta falsos mestres. Satanás levanta, querido amigo e irmão, pessoas que falam com eloquência, com convicção. Mas João é claro aqui ao dizer: fique esperto, porque esses falsos profetas procedem do mundo. O mundo aqui é a humanidade rebelde contra Deus. João já pregou para nós nessa carta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está sendo destruído, está passando, bem como a sua concupiscência e os seus desejos, mas quem faz a vontade do Senhor permanece eternamente. João está dizendo que esses falsos pregadores vêm do mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E sabe qual é a consequência? Ele diz: o mundo os ouve. Porque o mundo aplaude os falsos mestres. Esse é que é o mestre da bondade. Esse é que é o mestre da paz. Esse é que traz uma mensagem de reconciliação. Esse não ofende ninguém com a sua palavra. Esse nos anima, nos abençoa. O mundo aplaude. Porque o falso profeta vem do mundo e ele prega para agradar o mundo e não prega para agradar a Deus. Amado amigo e irmão, hoje eu vi uma frase de C.S. Lewis que eu achei maravilhosa. Ele disse que se o evangelho fosse somente para o conforto, ele não seria comparado na Bíblia a uma espada, mas sim a um travesseiro. Há pessoas que não gostam de ouvir mensagens confrontacionais, mas mensagens de conforto, só de conforto, não vem de Deus, não. Porque Deus confronta o nosso pecado. Deus expõe o nosso erro. E quando nós nos sentimos miseráveis, Ele nos dá conforto e nos consola. Você nunca deve querer só mensagem de conforto. Porque quando você estiver errado, você não precisa ser confortado, você precisa ser confrontado para se arrepender do seu pecado. E voltar para Cristo Jesus. Por isso que eu amei a frase de C.S. Lewis. Ele disse que se o evangelho fosse só conforto, se a palavra de Deus fosse só conforto, ela seria comparada a um travesseiro e não a uma espada. Mas a palavra de Deus é a espada do Espírito. E louvado seja Deus por isso. Porque ela revela a nossa maldade para nos levar ao arrependimento. E depois, quando nós nos sentimos desamparados de nós mesmos, então ela nos conforta, nos anima e nos fortalece. E nos conduz para a vitória. Ah, querido amigo e irmão, prove os espíritos, reconheça as identidades, reconheça quais são os verdadeiros cristãos, reconheça quem são os falsos cristãos, os falsos profetas. Eles vieram do mundo, falam da parte do mundo e agradam o mundo os aplaude. Irmãos, eu me lembro de um texto maravilhoso, João 8:47, no qual Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aí ele diz aos religiosos judeus: por isso vocês não ouvem as minhas palavras, porque vocês não são de Deus. Se você ouve um sermão bíblico, cristocêntrico, cheio do Espírito Santo, e não se quebranta, e não se humilha, e resiste, você tem que analisar o seu coração e avaliar a si mesmo, para saber se você é de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós ouvirmos a palavra, submetamos-nos a ela,
e vivamos como filhos de Deus, que vivem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas o texto continua dizendo, prove os espíritos, reconheça as identidades, é o terceiro ponto. O primeiro ponto foi obedeça preventivamente. Em segundo lugar, o texto disse conheça a prova. Em terceiro lugar, ele diz conheça as identidades. Ele disse, em primeiro lugar, reconheça a identidade dos filhos de Deus. Em segundo lugar, reconheça a identidade dos falsos cristãos e falsos profetas. Mas, em terceiro lugar, reconheça quem são os apóstolos do Senhor. João diz assim, nós somos de Deus. E ele está falando agora dos apóstolos. Queridos irmãos, aqueles inspirados por Deus, que foram usados por Deus para registrar a Escritura. E, consequentemente, ele aplica, então, no futuro para os ministros fiéis do Evangelho, que são aqueles comprometidos a pregar a palavra de Deus. Então, ele diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, se alguém prega conforme a palavra de Deus, é de Deus. E quem é de Deus vai ouvir quem prega com fidelidade a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. João está falando deles como apóstolos num primeiro momento. Mas o que ele está falando se aplica a pastores dos dias de hoje. Hoje não existem apóstolos mais, irmãos. Todo mundo que diz que é apóstolo hoje é falso apóstolo. Porque apóstolos foram, queridos, os 12 e Paulo. Os 12 presenciaram o ministério de Jesus, foram chamados diretamente com a sua boca e foram testemunhas de sua morte e de sua ressurreição. E Paulo, como nascido fora de tempo, foi apóstolo. Estes são os apóstolos, irmãos. Hoje não existe apóstolo. Existem homens que querem tomar uma autoridade que Deus não deu a eles. Hoje existem presbíteros, pastores, que pregam o evangelho debaixo da vontade de Deus. E se esses pastores seguem a doutrina dos apóstolos, eles são de Deus. Se eles rejeitam a doutrina dos apóstolos e ficam inventando baboseira, eles não são de Deus. E João está dizendo aqui, meus irmãos, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ele está falando da mensagem da Bíblia. Quem conhece a Deus vai ouvir a mensagem das Escrituras. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Quem rejeita o Evangelho, quem rejeita as Escrituras não é de Deus. E ele disse, nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, o Espírito da verdade é o Espírito que prega a palavra de Deus, que prega o Evangelho da salvação somente em Cristo Jesus. E quem ouve essa palavra pertence a Deus. Quem rejeita o Evangelho não pertence a Deus. Quem crê nessa palavra está debaixo da influência do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Quem rejeita o Evangelho está debaixo do Espírito do erro, que é Satanás. Você crê no Evangelho? Você se submete a essa palavra maravilhosa? Reconhecer as identidades. Meu irmão, você tem provado os espíritos. Você tem ouvido qualquer um que prega qualquer coisa? Ou você tem um sério compromisso de ouvir uma pregação firmada nas Sagradas Escrituras? Uma das grandes alegrias que nós temos tido nestes últimos anos neste país, irmãos, é que Deus tem despertado a igreja para se voltar à palavra. Nós temos pedido a Deus que isso se manifeste de maneira mais poderosa. Mas um dos grandes fenômenos que demonstram a reforma e o reavivamento é que a igreja tem fome da palavra e se volta para Deus. E por isso pregadores que pregam a palavra nesse país têm sido escutados, porque as pessoas têm fome da palavra de Deus. E por isso nossas igrejas reformadas estão crescendo, porque pessoas que estão em igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho não conseguem ficar ali e procuram ouvir o verdadeiro evangelho e têm buscado igrejas onde o verdadeiro evangelho é pregado. Se pessoas que não tinham uma origem numa igreja que tinha fundamento nas Escrituras têm procurado o Senhor, porque você que foi criado numa igreja tradicional não estuda as Escrituras? Não zela pela palavra, não deseja conhecer profundamente a doutrina da Bíblia, e não prova os espíritos. João é claro nos dizer, prove os espíritos, obedeça preventivamente. Ele diz que muitos falsos mestres têm saído por aí. Não fique escutando baboseira, escute sermão bíblico.
fundamentado nas Escrituras, que aponte para Cristo, que anuncie Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Ele diz, prove os Espíritos, obedeça preventivamente, prove os Espíritos. Ele desconheça a prova. A prova é que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é do Espírito de Deus, e todo aquele que não confessa Jesus Cristo é espírito do anticristo. Quem confessa, quem prega o evangelho de Jesus, meu irmão, é de Jesus. Quem rejeita o evangelho de Jesus e não reconhece que ele é o Filho de Deus vindo em carne, é do diabo. Reconheça as identidades. Reconheça que se você é crente, você não precisa ter medo de falsos mestres. Você é filhinho de Deus, você é amado de Deus, o Espírito de Deus mora em você, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Mas reconheça os falsos profetas. João diz que eles procedem do mundo, eles falam da parte do mundo, e por isso o mundo, veja aí, esse é o grande filósofo do momento, olha o que ele fala, coisas às vezes tácitas que a palavra de Deus ensina há muito tempo, e o mundo fica aplaudindo porque não conhece a Deus. Mas ele diz, reconheça os Espíritos, reconheça quem são os apóstolos de Jesus que inspiraram as Escrituras, e reconheçam quais são os verdadeiros pregadores do Evangelho, os verdadeiros pastores enviados por Deus. E estes irmãos pregam o Evangelho. Quem conhece a Deus os ouve, quem os rejeita e não ouve não conhece a Deus. Porque quem prega com fidelidade a palavra, quem prega com fidelidade o Evangelho, pertence ao Espírito da verdade. Mas quem prega o erro, quem prega lixo, pertence, querido amigo irmão, ao espírito da mentira, ao diabo. Que tipo de igreja você quer frequentar? Em que tipo de igreja você quer adorar? Está numa igreja em que você só ouve a mensagem, aqui você vai ficar rico. Aqui você não vai ter problema nenhum. Aqui você nunca vai ficar doente. É estar numa igreja comprometida com a mentira, querido amigo irmão. Mas está numa igreja em que você entra todo domingo e ouve a palavra sendo aberta, e os seus pecados são trazidos à luz pelas Escrituras, de maneira que você se sente constrangido, envergonhado dos seus erros, a ponto de se arrepender. E depois deste evangelho apontar o seu pecado, ele aponta para Jesus como o seu grande salvador, o seu grande perdoador, aquele que pagou pelos seus pecados na cruz, que se você se arrepende dos seus pecados e crê nesse Senhor maravilhoso, você é perdoado e salvo, e Deus não joga mais seus pecados na cara, mas ele te lava no sangue do Cordeiro e transforma a sua vida e te dá de graça a salvação, a vida eterna, a paz com Deus, o perdão de pecados. Ah, querido amigo e irmão, se você está na igreja assim, louve ao Senhor, fique nesse lugar e traga mais pessoas para ouvir a palavra. Porque os verdadeiros eleitos de Deus vão amar ouvir a palavra de Deus e vão ficar onde o evangelho é pregado. E quem rejeitar o verdadeiro evangelho demonstra que não tem Cristo, não tem Deus em seu coração e está longe do Senhor Jesus. Prove os Espíritos, reconheça que você é cristão, que o Espírito Santo de Deus habita em você, rejeite os falsos profetas, ouça quem prega a palavra de Deus e viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida, que nós sejamos aprovados no teste da verdade doutrinária, que nós conheçamos a fundo a palavra de Deus, que nós ouçamos mensagens bíblicas que apontam para Cristo, porque Ele é o Salvador, que nós creiamos em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, que nós tenhamos dele a nossa esperança, a nossa justificação, a nossa redenção, a nossa paz. Ao crer em Cristo Jesus, você se sinta animado, porque você é perdoado de todos os seus pecados, tem a vida eterna, e nunca ninguém jamais te arrebatará das mãos do Senhor. Que você cresça espiritualmente, prove os Espíritos e ame se alimentar da palavra de Deus. E viva para a glória de Deus todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe ricamente, que você se alegre porque o Espírito Santo mora em você. Então, tendo o Espírito Santo, ame estudar as Escrituras, creia no Evangelho, seja cheio da presença de Deus e abra a sua boca para proclamar ao mundo que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.